Pega a sua Bíblia aí, abre ela em Atos, capítulo 2. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 1. Se você já sabe o que esse texto diz, fala, eu sei. Se você não sabe, fala, One Flow School. Está precisando ir para lá, hein, meu querido? Em breve teremos mais inscrições. Bom, deixa aí aberto no colo ou no teu celular, agora foca aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aqueles que creem em Jesus recebem a presença de Deus neles. Você não entendeu? Você está agindo como se isso fosse normal. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o Criador do céu e da terra, que criou as galáxias, que criou esse universo vasto, esse Deus escolheu habitar num menino e numa menina de 15, 16, 14, 13, 11 anos, desde que ele se abra para a presença dele. Por isso o título da mensagem de hoje é o despertar do Espírito Santo. Repete assim comigo, o despertar do Espírito Santo. Por que nós vamos falar sobre isso? Nós temos vivido um tempo especial aqui no nosso ministério. Na semana retrasada a gente estava no nosso retiro. Quem estava no nosso retiro aí? Deixa eu ver. Foi top. E aconteceu algo muito especial, que nunca tinha acontecido. Tinha 520 adolescentes no nosso retiro, e ao mesmo tempo tinha 800 adolescentes aqui no nosso culto. Você pode aplaudir Jesus? As pessoas estão vindo conhecer a Deus aqui, e eu quero falar sobre isso. Semana passada nós falamos sobre o chicote de Jesus, de quando Jesus chegou no templo e arrumou a bagunça que estava acontecendo ali para a adoração poder acontecer. E agora que a nossa casa aqui está arrumada, hoje eu creio que Deus vai nos visitar de maneira poderosa, como há muito tempo Ele não faz nesse culto. Você crê nisso? E por que despertar do Espírito Santo? Porque tem muita gente que tem o Espírito Santo dentro de si, mas que parece que o Espírito Santo está dormindo dentro de você. Não que Deus dorme, mas você não alimenta a chama do Espírito que está dentro de você, e por isso muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, não entendemos o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer por meio de nós e na nossa vida. Por isso hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai ser despertado dentro do seu coração. E se você não tem o Espírito Santo, você vai receber hoje a presença de Deus. Por isso nós vamos ler o texto da descida do Espírito Santo em Atos 2. Eu creio que algo especial de Deus está para acontecer nos próximos dias no nosso ministério. Há 3 anos atrás, nós tínhamos aqui 400 adolescentes, o que já era muito. Mas depois que Deus deu uma visão para uma menina, que o rio da presença de Deus iria passar pela nossa cidade, e iria transformar vidas, Deus nos disse que esse templo ia ficar lotado. E de lá para cá nós saímos de 400 adolescentes para 1.300. Só que Deus quer mais. E hoje Ele vai te preparar. E não é porque a gente quer encher o templo só por números. Não é isso. Tem pessoas precisando ouvir sobre o Jesus que você conhece. E por isso hoje Deus vai te preparar para pregar o Evangelho, para ter coragem. Por isso nós vamos ler Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. A palavra de Deus diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados.
Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Que texto maravilhoso! Aqui a descida do Espírito aconteceu. E o que isso tem a ver com você, adolescente? A palavra de Deus prometeu, em Joel capítulo 2, que aqueles que entregassem a sua vida para Deus, seriam cheios do Espírito Santo, desde os jovens até os velhos. E isso está ao nosso alcance, e Deus quer que isso aconteça conosco essa noite. E para isso a gente está estudando esse texto, que fala sobre a chegada do Espírito Santo na terra. Como assim? Deus já não estava na terra? Ele já estava, mas até Atos 2, Deus não habitava dentro das pessoas, Ele habitava apenas no templo em Jerusalém. E então quando Jesus estava subindo aos céus depois da ressurreição, Ele falou para os discípulos: ei, preguem em todos os lugares, até os confins da terra, nos lugares mais distantes, preguem a mensagem da cruz, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida nova. Preguem isso. Talvez você está aqui hoje na igreja porque você falou: eu vou ver se na igreja Deus conserta a minha vida. Deus, em nome de Jesus, vai consertar a sua vida hoje, porque Ele morreu pelos seus pecados, não importa o que você já fez. E mais, Ele ressuscitou para te dar vida nova. Quantos já receberam a vida nova de Jesus? Deixa eu ver. Tem gente que vai receber hoje. E então, Jesus diz: vocês precisam pregar isso. E antes de vocês pregarem, eu quero que vocês esperem a chegada do meu Espírito. Eu quero que vocês não simplesmente preguem uma filosofia. Sabe o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião ou filosofia? Porque nós não acreditamos que Jesus era simplesmente um professor que falava coisas bonitas: ame ao seu próximo como a ti mesmo, ame a Deus. Nós cremos que é uma mensagem poderosa, viva. Jesus vive em nós. E Jesus falou: se vocês forem pregar o Evangelho sem a presença de Deus, vai ser como palavras jogadas ao vento. Você já tentou convencer alguém de alguma coisa com todos os argumentos possíveis e não conseguiu? Quem já viveu isso? Você passou no shopping e viu um tênis com os seus pais, e você tentou convencer eles o máximo do porquê você precisava daquilo. Ou você tentou convencer um amigo seu a ir para algum rolê, e de jeito nenhum ele ia. Ou mais, você tentou falar de Jesus para alguém, e acabou brigando com a pessoa, tentando convencer ela de que Deus é bom. Quem já brigou com alguém tentando evangelizar? Vamos confessar os pecados. Sabe o que é isso? É pregar sem o Espírito Santo. E Jesus sabia que se os discípulos fossem pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, eles não iam passar de filósofos, eles não iam passar de mais uma linha que fala sobre Deus. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja e perguntam: por que Jesus e não Buda? Por que Jesus e não Maomé?
Por que Jesus e não outra religião? Porque quando nós experimentamos Jesus, nós temos Deus habitando em nós. E não tem jeito de explicar, a não ser que você experimente. E a primeira coisa que Deus quer despertar dentro de nós, que a gente leu nesse texto, é que nós devemos esperar pela chegada do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado, dá um sorrisinho para essa pessoa. Não é para dar cantada, é só para sorrir. E fala assim: espere. Mais alto que você não está no velório. Espere a chegada do Espírito Santo. Como assim? Nós vemos ali do versículo 1 até o versículo 4 que nós lemos, que os discípulos de Jesus estavam todos reunidos em um só lugar. E eles não estavam simplesmente reunidos comendo uma pizza. Eles estavam reunidos, orando, buscando a Deus. Mas pastor, isso não está no texto. Se você for no capítulo anterior, em Atos 1, no versículo 14, no versículo 15, a Bíblia fala que esses homens e essas mulheres de Deus já estavam se reunindo várias vezes para buscar o Senhor. E em Atos capítulo 1 fala de uma dessas reuniões, onde tinha cerca de 120 pessoas, que começaram a buscar a vontade de Deus, para ver qual apóstolo ia substituir Judas, que havia morrido. Ou seja, eles não estavam apenas reunidos, eles estavam esperando a promessa de Jesus da vinda do Espírito. No versículo 4 de Atos capítulo 1, Jesus fala para eles esperarem a chegada do Espírito Santo. Olha só o que Jesus diz. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus já havia ressuscitado, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem, repete assim comigo, esperem, pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eles não estavam simplesmente reunidos, sem fazer nada, moscando, olhando o Instagram e vendo quem deixou de seguir Jesus no Insta, não. Eles estavam ali esperando o Espírito Santo. E então, em uma dessas reuniões, no dia de Pentecostes, mais para frente a gente vai conversar sobre o que é Pentecostes. O Espírito Santo vem na forma de um vento. E a palavra vento aí não é algo comum, não é coincidência. A palavra Espírito na Bíblia também pode ser traduzida como vento. Ali no Antigo Testamento a palavra Espírito e vento pode ser a mesma coisa. Então, o Espírito vem em forma de vento, e ele sopra como se fosse alguém soprando fogo sobre uma churrasqueira. Só que ele sopra sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, e a Bíblia diz que línguas de fogo vão sobre a cabeça deles, e que eles se tornam cheios do Espírito Santo. E depois disso eles começam a pregar o Evangelho, e mais para frente, lá para o versículo 41 e 42, 3.000 pessoas se convertem com a pregação deles. Se nós queremos ganhar pessoas para Jesus, não basta ter bons argumentos, conhecer a Bíblia, ser crente, dar o dízimo, vir na igreja, ir na célula. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que esperar a chegada do Espírito Santo. Só que eu tenho uma boa notícia para você que já conhece a Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você não precisa esperar mais o Espírito Santo, ele já está dentro de você. Deus habita dentro de você. Então, pastor, se nós não devemos esperar, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser cheios. O apóstolo Paulo em Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com o vinho, não fiquem bêbados com bebida, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ele estava dizendo, assim como tem pessoas que enchem a cara com bebida, eu quero que vocês encham-se do Espírito Santo, a ponto de vocês estarem tão cheios que vocês transbordem isso para as pessoas.
Se você já tem o Espírito Santo, hoje Deus quer te encher. E se você veio aqui e não conhece a Jesus, você vai esperar até o fim desse culto e você vai receber o Espírito Santo de Deus e vai ser a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Aleluia! Pode aplaudir Jesus. Mas por que é importante a presença de Deus em nós? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: por essa razão torno a lembrar-lhe, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ele estava falando do Espírito Santo, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O apóstolo Paulo estava falando as características do Espírito Santo. Ele é poderoso, ele é amoroso e ele nos dá equilíbrio. Porque nós devemos almejar a presença e o encher do Espírito em nós? Porque além de ser Deus em nós, Ele produz em nós essas características. Nós nos tornamos pessoas amorosas, nós nos tornamos pessoas equilibradas, nós nos tornamos pessoas em que o poder de Deus habita em nós. E a palavra poder nesse texto em 2 Timóteo é dunamis. Dunamis no grego pode significar força, a força de uma dinamite. É daí que vem a palavra dinamite, vem de dunamis. O que Deus estava falando é que o amor explosivo da presença de Deus habitaria sobre aqueles que esperassem o Espírito Santo. Ele faz a gente explodir das características de Deus: amor, paciência, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, mansidão, delicadeza. Quem aqui é estouradinho? Deixa eu ver. Eu sou. Quando eu estou sem Deus, eu sou esquentadinho. Talvez você se meteu em confusões, assim como eu me meto várias vezes quando eu não estou cheio do Espírito Santo, porque você não tem equilíbrio. Você bate a porta na cara dos seus pais, você faz fofoca sobre os seus amigos, você está sempre envolvido na treta. Se o amor de Deus, o poder explosivo dele entrar em você, você vai se tornar uma pessoa calma e equilibrada. Olha só que coisa maravilhosa. Mas nós não almejamos o Espírito Santo simplesmente pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é Deus, Ele nos criou, Ele sabe os nossos fios de cabelo contados. Aí você fala: pastor, o seu é fácil. Eu sei, mas o seu é difícil. Ele tem um plano para a sua vida que sentou lá na última fileira, lá da galeria. Deus tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito. Ele sabe aquilo que é melhor para você, Ele é bom, e mais do que isso, Ele quer te usar, não apenas para você ser feliz, mas para você falar de Jesus para outras pessoas, conhecerem o amor explosivo de Deus que habita em você. Deus quer te usar, só que nós precisamos pedir para ser cheios do Espírito. Eu gosto da história dos morávios, que era um grupo que viveu um avivamento muito especial no século XVIII. Esses homens e essas mulheres foram para a casa de um homem chamado Zinzendorf, e eles começaram a fazer uma reunião de oração lá. Eles começaram a pedir para serem cheios do Espírito Santo, e então eles começaram a buscar a Deus numa reunião de oração, e conforme eles foram orando, eles quiseram continuar com aquilo, eles não queriam que a chama apagasse. Então o que começou em um determinado dia, durou 24 horas, e durou mais 24 horas. Você consegue imaginar uma reunião de oração que dura 2 dias, sem parar? Mas pastor, as pessoas não iam no banheiro, elas se revezavam, né, meu querido? 2 dias sem parar, 3 dias sem parar, 4 dias sem parar, 1 semana sem parar,
10 semanas sem parar, 40 semanas sem parar, 1 ano sem parar. Quem sabe aqui quantos anos essa reunião de oração durou? Você sabe? Fala. Foi uma reunião de oração que durou 100 anos, ininterruptos, de oração 24 horas por dia. Você consegue imaginar a gente ficar aqui nesse culto, começar algo agora, e a gente morre e os nossos filhos continuam? Foi isso que aconteceu ali, 100 anos. Mas pastor, além de malucos, o que eles eram? O que aconteceu? A história diz que eles enviaram missionários para várias partes do mundo. Eu vou ler aqui os lugares para onde eles foram enviados. Eles foram enviados para as Américas, eles foram enviados para a Groenlândia. Quem quer passar as férias na Groenlândia? Mentiroso. Na África, nas Índias Ocidentais. Naquela época que não tinha avião, naquela época que não tinha microfone para fazer uma reunião de oração, não sei nem se já existia violão, e eles estavam ali adorando a Deus, e o Espírito Santo tomou eles de tal forma, que foi uma reunião de oração que durou 100 anos, mas eles não ficavam ali simplesmente buscando o êxtase do Espírito Santo, não. Eles não estavam ali para viver um misticismo gospel, a gente falou sobre isso semana passada. Eles estavam ali para serem empoderados para pregar o Evangelho, e naquela época, no século XVIII, eles foram como missionários para outros países, para a Groenlândia. Quando o Espírito Santo nos enche, a ousadia, o poder de Deus, o amor de Deus nos toma e nos torna capazes de fazer coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia fazer. Quem já imaginou que ia participar de uma live de oração às 3h47 da manhã? Eu não imaginei, mas nós estamos lá, 3h47 da manhã, orando todos os dias, para que Deus nos visite. Ontem às 3h47 da manhã, eu estava lá, junto com 60 adolescentes e pais que estavam orando por este culto, para que você seja cheio do Espírito Santo. Ele vai nos visitar. Espere, anseie. A espera na Bíblia não é tipo assim, estou na fila esperando algo acontecer, estou na fila esperando para entrar no cinema. Não, é uma espera de busca, é uma espera ativa. Busque a unção de Deus, e Ele vai te visitar. A segunda coisa que esse texto nos ensina, está no versículo 4 de Atos 2. A Bíblia diz que depois que todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que eles se expressassem. A primeira coisa é que nós devemos esperar pelo Espírito. A segunda coisa é que Deus quer te usar para falar a língua do seu próximo. Fala assim, mais alto, sentar no velório, eu preciso falar a língua da minha família e dos meus amigos. Aqui eles receberam o dom de línguas. O dom de línguas na Bíblia, ele se expressa de duas maneiras. A primeira delas é aqui em Atos 2, onde pessoas começaram a falar outros idiomas. Naquela época não existia Phil Youngs, então eles não aprendiam tanto, mal eles sabiam ler na própria língua, imagina falar a língua do outro. Mas então o Espírito Santo toma eles, e eles estavam numa festa judaica, onde pessoas de vários lugares do mundo iam até lá. Agora você consegue imaginar, quem aqui já foi para o exterior? Deixa eu ver, já viajou para outro país? Se você não viajou, em nome de Jesus você vai, mas não só para passear, para pregar o Evangelho em nome de Jesus, amém?
Talvez o seu país seja ir até Araucária e pregar o Evangelho, amém? Até Colombo, até Santa Cândida, até o Capão Raso, até o lugar onde o ônibus é 666, até o Novo Mundo. Eu lembro que eu morava no Novo Mundo e chegava o ônibus do capeta, 666. Eu falava, eu não quero ir para esse Novo Mundo não. Se você já foi para o exterior, eu fui, se eu conseguir ir, você vai conseguir, porque eu não tinha nem para onde cair morto, mas Deus é bom. Eu tive a oportunidade de ir para minha esposa para vários países, e é interessante que eu não falo inglês direito, eu falo inglês muito mal, eu mais entendo do que consigo falar, mas eu consigo sobreviver. E é interessante que quando você vai para outro país que você não fala a língua direito, você quase faz mímica com a outra pessoa, para ver se ela te entende, você aponta para as coisas. Se hoje, que a gente tem o ChatGPT, que a gente tem Google Tradutor, a gente sofre para ir para o exterior, imagina naquela época, eles se juntando, todos em Jerusalém, para a festa do Pentecostes, cada um de um canto, e eles tentando conversar. Gente, devia ser uma coisa de louco. E então, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e aquelas mulheres de Deus que estavam reunidos, eles começam a falar em outros idiomas. E detalhes, a maioria daquelas pessoas naquela reunião eram pobres, então eles não tinham acesso à cultura e a aprender outras línguas. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar na língua de outras pessoas. E essas outras pessoas começaram a ouvir a voz de Deus, porque eles começaram a pregar o Evangelho em outras línguas, e as pessoas começaram a se converter. O poder explosivo de Deus usou eles para pregar o Evangelho para outras nações que eles mal sabiam falar o idioma. A Bíblia tem outra expressão do dom de línguas, que está em 1 Coríntios 12, 13 e 14, que são as línguas estranhas, que não são outros idiomas. São línguas onde o Espírito Santo toma uma pessoa e ela começa a orar em espírito, e Deus usa isso para a edificação dela, para que ela cresça com Deus. E o apóstolo Paulo diz que ela só deve orar em línguas dessa maneira na frente de outras pessoas se houver um intérprete. E aí esse intérprete vai interpretar o que a pessoa está falando, e outras pessoas vão ouvir a voz de Deus. Em resumo, para que serve o dom de línguas? Para edificação. O que é edificação? Para construção, para crescimento das pessoas com Deus. E a segunda coisa que esse texto nos ensina é que eu e você precisamos aprender a falar a língua das outras pessoas. Talvez hoje Deus vai derramar o dom de línguas em você, em nome de Jesus. Mas talvez Ele quer que você fale a língua das pessoas do seu colégio. Ele quer que você fale a língua das pessoas da sua casa. E não é necessariamente outra língua a não ser português, mas uma língua geracional. Por exemplo, a gente está com as camisetinhas do Flow aqui. Quem tem camisetinha do Flow aí? Eu vou pedir para darem um look aqui, que eu vou dar uma de modelo. Olha, um modelo careca. Enfim, não é para filmar minha careca, rapaz, é para filmar a blusa. Enfim, a blusa. Está escrito ali, a geração Z, não é Gênesis 2, tá? É geração Z, precisa de Jesus. Você precisa falar a língua das pessoas da sua escola. Para mim é um esforço pregar para vocês, porque eu não sou da geração Z. Eu não gosto das coisas que vocês gostam. Nossa, pastor, eu gosto de vocês. Mas tem muita coisa que vocês fazem que eu fico, meu Deus, eles têm problema. É aquela história que eu sempre falo, quem gosta de ver manga no TikTok tendo filhos? Eu que sou um belo millennial. Se você não sabe o que é um millennial, é alguém que nasceu na década de 90. Eu fico tipo, gente, o que eles têm no cérebro deles?
Só que eu precisei e eu preciso todos os anos aprender o que vocês gostam para poder alcançar você. Eu tenho uma célula no sábado. Quem é da minha célula? Cadê o povo da minha célula? Levanta aí. Mais alto, gente. A minha célula tem uma faixa etária de 12 a 14 anos, tirando eu, obviamente, que tenho 15. E sempre no final da célula, eu falo para eles: gente, me conta o que vocês fazem. Aí eles começam a me contar o que eles gostam de fazer. Aí eles falam: não, pastor, a gente joga Brawl Stars. Não, a gente gosta de Valorant. A gente joga CS. A gente tem... Você já ouviu falar daquele meme do Skibidi Toilet? Você acha que eu sei isso porque eu procuro no YouTube? Eu sei isso por causa da minha célula. Uma salva de palmas para a minha célula. Eu fico ali, me falem o que vocês fazem, gente. O que é tancar? Eu não tanco. Tancar é um verbo. E eu começo a perguntar, por quê? Eu tenho que alcançar você. Eu tenho que entender a tua cabeça para te alcançar. Se você quer ganhar pessoas para Jesus, primeiro você precisa receber a unção do Espírito Santo. E em segundo, você precisa falar a língua das pessoas que estão ao seu redor. Pastor, eu já sou da geração Z. Então eu sei falar com a geração Z. Beleza, mas às vezes você vai evangelizar e você fala uma língua chamada gospel. Não é uma boa língua para evangelizar. Você vai evangelizar o irmãozinho e falar: vaso de honra, vem aqui, varão. Ele vai falar: o que é vaso? Você está me chamando de gordo? Você está falando que eu sou redondo e oco? Varão? Você está me chamando de magrelo? Você tem que usar a linguagem das pessoas. Então vamos falar palavrão, pastor. Não, criatura! Você falar do evangelho de um jeito que as pessoas entendem o que você está falando. Você vai chegar para a pessoa: ontem eu estava ouvindo louvores e o Senhor falou comigo por meio de uma revelação. A pessoa vai falar: o que você bebeu, irmão? Você tem que falar a língua das pessoas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que ele se tornou fraco para evangelizar os fracos. Ele se tornou seguidor da lei para ganhar aqueles que seguiam a lei. O que ele estava querendo dizer? Conforme eu vou nos lugares, eu falo a língua que as pessoas estão falando. Quando ele vai para Atenas e ele vê os filósofos, ele começa a falar de filosofia com eles. Para ganhar essas pessoas para Jesus, você precisa falar a língua das pessoas que estão ao seu redor, senão elas não vão ser alcançadas para Jesus. Amém? Cadê os pais aqui? Levanta a mão, os pais. Quanto pai? Deus abençoe vocês. Você não precisa ser um adolescente para cuidar do seu filho. Você tem que ser pai e mãe, autoridade. Mas você precisa entender a cabecinha dele. Com certeza, enquanto eu falei tancar, você ficou: o que é isso? Tanque? Descobre com o seu filho em casa o que é. Quero ver explicar. Você precisa falar a linguagem do outro, senão as pessoas não vão ser alcançadas. Amém? Eu quero aqui honrar a vida do Gustavo. Gustavo, fica de pé. Fica de pé, menino, vai. Eu vou contar uma história sobre o Gustavo. O Gustavo, continua de pé, menino. O Gustavo ficou comigo preparando o sermão hoje à tarde. Ele passou o ano passado junto com a Raquel 1 ano em missões. Foram para várias cidades, inclusive outros países. O Gustavo entendeu essa mensagem. Ele é um menino de oração.
E ele descobriu que numa das missões que eles iam fazer, eles iam conhecer afegãos. Afegãos refugiados. Uma menina falou: quê? Afegãos é quem nasceu no Afeganistão. E eles falam persa. Sabia que a língua persa existe? E o Gustavo aprendeu a falar persa em 1 ano para poder evangelizar eles. E ele evangelizou. Deus chamou ele para ir para o Chile. Ele foi pregar no Chile. Ele aprendeu a falar espanhol em um ano para pregar no Chile. Você está entendendo? Você precisa falar a língua das outras pessoas, senão elas não vão ouvir Jesus. Amém? Terceira e última coisa. A primeira é espere pelo Espírito Santo. A segunda é fale em outras línguas, seja o dom ou aprender outro idioma. E a terceira é que a colheita chegou. Repete assim comigo: a colheita chegou. Deixa eu explicar o que significa colheita, da onde eu tirei colheita. A gente está falando de plantação, plantas versus zumbis, não. Esse é old, mas é gold, né? O versículo 1 de Atos 2 diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. O que significa Pentecoste? Pentecoste era uma festa que os judeus comemoravam quando a colheita de trigo havia chego. É isso, né, Gu? O Gu me ajudou a estudar isso. Então, quando havia chego a colheita de trigo, eles comemoravam a bênção de Deus sobre a terra, que a comida ia vir. A maioria das comidas que a gente come até hoje tem trigo. Então, eles faziam as festas, a festa do Pentecostes, para comemorar a colheita que Deus havia dado. O que isso tem a ver com o Espírito Santo? Pregar o Evangelho. Você acha que foi por acaso que o Espírito Santo chegou no dia da festa da colheita? Não foi por acaso. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram escolhidos de acordo com o seu propósito. O que Romanos 8:28 está dizendo? Tudo é orquestrado por Deus. Ele é um grande maestro. Não existe acaso. Se tem coincidências acontecendo na sua vida, não é coincidência. É Deus agindo. E ali não foi uma coincidência. Jesus disse, quando ele estava com os discípulos, 2 vezes, sobre as pessoas que precisavam ouvir sobre o Evangelho, chamando essas pessoas como frutas que estavam prontas a serem colhidas. Em um ele diz: os campos estão prontos. Os campos estão prontos, colham. O que Jesus estava falando? As pessoas estão prontas para ouvir de Jesus, vão. Depois ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São tão poucos que poucos sabem esse versículo. A colheita é grande. O que Jesus estava falando? Tem muita gente precisando ouvir de Jesus, mas quem está trabalhando para isso acontecer são poucos. E o Espírito Santo de Deus descer na festa da colheita, era como se Deus estivesse dizendo assim: lembra do que Jesus disse? Que a colheita é grande, que as pessoas estão esperando você colher elas para o reino do céu. Isso vai acontecer agora. A colheita é grande. Recebam o Espírito e colham. As pessoas estão prontas para ouvir o Evangelho. Vão, recebam o Espírito de Deus e vão. Falem a língua das pessoas e vão. A colheita é grande. A descida do Espírito em Pentecostes é isso. É Deus falando: o Espírito Santo desceu para que a colheita aconteça. E a colheita acontece em Atos 2. Mais para frente, no versículo 41, a Bíblia fala que depois da pregação de Pedro,
milhares de pessoas se converteram. Olha o que Atos 2 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Deus desceu no dia da colheita e falou: vão. Eles foram no mesmo dia que eles receberam o Espírito Santo, e 3.000 pessoas se converteram naquele dia por meio da pregação de Pedro. Não foi acaso. E não foi acaso que nós escolhemos esse texto para estudar hoje. Deus tem nos prometido uma grande colheita em Curitiba. Há anos, Deus tem falado para nós que os adolescentes da nossa cidade estão nos esperando. Eles estão prontos, a gente só precisa falar a língua deles. Aonde estão os trabalhadores? Aonde estão aqueles que vão pregar o evangelho na escola? Que vão vencer a vergonha e falar de Jesus no Instagram, no TikTok, no WhatsApp? Os campos estão prontos. E eu trouxe aqui algo que simboliza que os campos estão prontos. O que é isso aqui? São cartas de pessoas da prisão aqui de Curitiba, que assistem o nosso culto toda sexta-feira, mandando para nós, falando: não parem, tem gente se convertendo aqui durante os cultos de vocês no meio da prisão. Os campos estão prontos. Aqui nesse envelope, eu tenho o nome de milhares de homens que estão na prisão, que entregaram a vida para Jesus. Olha aqui. Os campos estão prontos. Talvez você pode achar a prisão é um lugar onde ninguém vai ouvir. Os campos estão prontos. Talvez você está achando: ninguém vai me ouvir no colégio. Os campos estão prontos. Meus primos não vão me ouvir. Os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Onde estão os trabalhadores? Deus nos prometeu. Ele nos deu uma visão. O nome do nosso ministério não é One Flow só para falar com a geração Z. Não é para copiar podcast também. Em Ezequiel 47, a palavra de Deus diz que a presença de Deus é como um rio, e que onde o rio passa, vida é gerada, árvores crescem, peixes vivem. E ele disse que um rio de adolescentes ia sair desse templo e evangelizar a nossa cidade. Isso já está acontecendo. No dia que a menina me contou essa visão, a gente tinha 400, hoje somos 1.300. Os campos estão prontos. Pode ser ano que vem. Nós queremos alcançar 3.000 adolescentes toda sexta-feira. Eu não escolhi esse texto à toa. Tem adolescentes precisando de Jesus, pessoas pensando em se matar, pessoas que foram abusadas, que não conseguem perdoar os seus pais, adolescentes que estão indo presos, e eu não quero esperar eles irem presos para assistir esse culto na prisão. Várias dessas cartas aqui falam para mim: pastor, eu queria ter estado na igreja na minha adolescência. Pastor, quando eu sair da prisão, eu vou aí na igreja te dar um abraço. E várias vezes, durante o momento de dízimos, nos cultos de sábado, chegam homens que eu nunca vi na vida e falam: deixa eu te dar um abraço. Eu falo: por quê? Porque eu te ouvia na prisão. Os campos estão prontos. Deixa Deus te usar. Nós vamos orar. O Andrezinho pode vir tocar um pad aí. Tem alguém nessa câmera aqui? É bom me acompanhar porque eu vou descer.
Os campos estão prontos. Eu vou entregar isso aqui para vocês. Vocês vão orar por esses homens. E toda vez que você olhar isso aqui, você vai lembrar que se na prisão ouviram de Jesus, na tua escola, que às vezes é uma prisão para muita gente, também vão ouvir. Até quando você vai se esconder? Os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Até quando você vai esperar para falar de Jesus? Tem que recolher tudo, hein? Se eu ver isso aí no chão, acabou. Eu entrego as outras cartas, então. Pega ela para mim, Gustavinho, por favor. O povo que está lá em cima, me vê do telão, tá bom? Não deixa de vir para a igreja porque você não está me vendo, tá bom? Gu, divide aí com o Caio, vai distribuindo aí. Distribui aqui desse lado, lá atrás. Aqui desse lado aqui, Gustavinho. Distribui aqui, ó. Eu espero que essa empolgação que você está tendo de pegar uma carta de um preso, seja a mesma empolgação na hora de você ver a pessoa do seu colégio que é excluída, que fazem bullying com ela, e ao invés de você zoar junto e falar, tá vendo aquele ali como ele é esquisito? Você vai correr atrás dele igual esses meninos estão correndo atrás dessas cartas. Tem pessoas presas no seu colégio. Fica de pé onde você está. Pega a carta e volta para o lugar, depois você lê. Depois você lê, depois você comenta, faz silêncio. Faz assim comigo. Os campos estão prontos. Esses homens estão presos porque eles cometeram crimes. Mas a palavra de Deus fala de outros tipos de prisão. A prisão da bebida, que não é crime. A prisão da pornografia. A prisão dos traumas. A prisão da ansiedade. A nossa geração, principalmente a de vocês, é a geração mais ansiosa que já andou pela terra. As pessoas estão esperando alguém olhar para elas e falar, vem a mim você que está cansado, sobrecarregado e ansioso, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. As pessoas estão esperando você pregar o Evangelho. As pessoas estão esperando. Nós podemos cumprir esta visão. Nós podemos trazer 3.000 pessoas semana que vem. Não é sobre wave. Não é sobre um culto especial. Pessoas estão indo para o inferno porque eu e você estamos preocupados com qual vai ser a nossa profissão. Porque eu e você estamos preocupados se nós vamos casar, namorar. Mas pastor, não é para orar por isso? Ore por isso, mas ei, tudo isso vai passar. Essa igreja vai ser derrubada. Tudo vai passar. Tua adolescência vai passar. Não, mas deixa eu passar no vestibular antes. Não, mas deixa eu estudar antes. Não, quando eu tiver a promoção no meu emprego. Não, quando eu tiver tempo. Ei,
Os campos estão prontos. Os campos estão prontos. A mensagem de Jesus que me salvou, que te salvou. Tem pessoas sedentas por ela. Tem pessoas sedentas em outro país te esperando. Tem pessoas sedentas no seu colégio te esperando. Tem pessoas na sua casa te esperando. Você sabe o que te salvou. Talvez você que é visitante não saiba direito o que é essa mensagem. Eu vou pregar ela no final, mas primeiro eu quero orar por você que conhece a mensagem. Você conhece a palavra de Deus. Você nasceu na igreja. Nós podemos ser a geração que vai viver o avivamento em Curitiba. Deus quer nos empoderar esta noite. Nós vamos orar pedindo coragem, ousadia, amor, equilíbrio, unção do Espírito. E você vai abrir a boca no seu colégio e as pessoas vão conhecer Jesus. Você não fala bem só para você ser popular. Deus te deu esse dom. Abre a sua boca e você vai ver gente sendo transformada. Se você, assim como eu, quer viver isso, eu quero viver isso. Tem gente que me pergunta: pastor, você não está cansado de ser pastor de adolescentes? Eu cuido da geração Z há 12 anos. Eu só vou sair daqui quando eu ver esse templo lotado. Você foi chamado por Deus. Se Deus falou com você e seu coração está queimando, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero orar por você. Vem aqui comigo aqui na frente. Não tenha vergonha. Eu já estou aqui. Eu preciso. Se você está lá no fundo e Deus falou com você: ei, não desperdiça a sua vida. Não desperdiça os seus stories. Não desperdiça. Nós vamos clamar e o poder de Deus vai nos visitar esta noite. E nós vamos ver filas e filas e filas, filas para chegar até o templo. Filas. Nós vamos ver os nossos colégios com as capelas lotadas, com um adolescente de 15 anos com a Bíblia aberta, e os professores de filosofia falando: eu quero Jesus. Nós vamos ver, no nosso tempo, os campos estão prontos. Nós vamos adorar Deus. Mari, toca Eu Navegarei. Nós vamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos visitar. Você não vai sair daqui o mesmo. Amém? Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a orar. Agora é você e Deus. Eu já fiz a minha parte. Se Deus mostrou que você precisa falar a língua de outras pessoas, se Deus mostrou que você precisa ser cheio do Espírito, se Deus mostrou que você precisa participar da colheita, começa a pedir: Deus, eu quero participar. Eu quero participar. Não precisa ser daqui anos, não precisa ser só no Wave, não precisa, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser sexta que vem, pode ser hoje às 3h47 da manhã. Vamos clamar e o Espírito de Deus vai nos visitar esta noite. Nós vamos orar juntos. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar pedindo a unção do Espírito Santo neste lugar. Se você quer receber mais da presença de Deus, agora pode tocar, pista. Eu quero que você estenda a sua mão assim.
em sinal de receber, nós vamos pedir. Nós não precisamos de outro Pentecoste, porque o Pentecoste já aconteceu. Mas a nossa geração precisa de outros homens e mulheres cheias do Espírito Santo. E nós vamos clamar: não há poder em mim, eu sou homem como você, eu sou humano, eu sou pecador, eu não mereço ser salvo, eu fui salvo pela graça. Mas não é sobre merecimento, é sobre sede da presença de Deus. Por isso nós vamos pedir unção. Unção significa ungir. Ungir é que Deus está escolhendo, Deus está chamando para algo novo. Sabe, eu não quero esperar o ano que vem. Quantos querem fazer da parte da visão que Deus deu para o fogo? Levanta a mão. Pode abaixar de novo. Pode começar a semana que vem. Amém? Nós vamos orar. O culto de semana que vem vai ser igual ao culto de hoje. Não vai ser especial. Eles estavam só em mais uma reunião de oração no Pentecostes. Só mais uma. Eles já faziam isso. Mas no dia do Pentecostes, Deus soprou fogo. E se hoje eu e você conhecemos Jesus, é porque 120 pessoas, no século I, estavam com as mãos assim, falando: Espírito, desça sobre mim. Nós vamos começar a semana que vem. Nós vamos colocar no telão, no meio do culto, quantas almas a gente alcançou hoje. E a gente vai começar todo o culto, no meio do culto, a orar pelas almas que Deus quer alcançar através de nós, até o dia da colheita, que vai ter naquele telão que no culto passado tiveram 3.000 pessoas. Você crê nisso? Nós vamos saquear o inferno. O diabo tem medo de nós. O diabo está te prendendo na pornografia porque ele sabe o que Jesus pode fazer através da sua vida. O diabo está te prendendo no vício porque ele sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Nós vamos clamar e o Espírito de Deus vai nos encher e nós vamos ver almas sendo salvas. Espírito Santo de Deus, nós estamos com as mãos erguidas neste lugar. Nós não queremos só um momento de êxtase. Eu não quero sair dessa pregação recebendo tapinha nas costas: pastor, você prega muito bem. Deus, tem pessoas indo para o inferno. Não importa quem prega, não importa mais nada. Deus nos enche do seu Espírito. Derrama do seu Espírito, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito, derrama, Espírito Santo, unção de cura, dom de cura, dom da pregação, dom da profecia, dom de línguas. Espírito Santo de Deus, toma o seu povo. Vem sobre nós esta noite, e que nós possamos viver a grande colheita e exaltar o nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Exaltado. Comece a exaltar o nome de Jesus em voz alta. Quando nós exaltamos, a presença de Deus vem. Fale: Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele é de eternidade a eternidade. Ninguém roubará a sua glória, ninguém pode resistir ao seu Espírito. Exaltado seja o nome de Jesus. Nós te exaltamos, Deus. Tu és santo.
Nós nos humilhamos na sua presença, Deus. Que haja salvação nesta casa e através desta casa, em nome de Jesus. Eu vou fazer a última oração por você que está aqui pela primeira vez. Você nunca tinha participado disso, e parece que enquanto eu falava, por mais que você não entendia tudo que eu falava, algo queimava dentro de você. Isso é o Espírito Santo batendo na porta, falando: ei, você veio para cá não porque você quis, eu te chamei. Eu vi você deitado na sua cama ontem chorando. Eu vi você. Eu te chamei. Ele está dizendo: eu te chamei. Talvez você veio na igreja porque falou: do meu jeito não está dando certo, quem sabe Deus me conserta. Você veio para o lugar certo. Jesus vai começar a consertar a sua vida hoje. Hoje. Mas você precisa se entregar. Não volta para o lugar, fica onde você está. Você precisa falar: eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele me limpou dos meus pecados por meio de Jesus. A Bíblia diz que eu e você, quando vivemos do nosso jeito, nós merecemos morrer. E não é porque Deus quer fazer a gente de churrasco do diabo, não é isso. É porque Ele é tudo que é bom, Ele é vida, Ele é santo, Ele é poderoso. E quando a gente vira as costas para Deus e vive do nosso jeito, só sobra a morte. E talvez você já está vivendo o inferno na terra. E hoje Jesus está estendendo a mão e falando: ei, eu vou te tirar do inferno com a minha mão poderosa. Eu ressuscitei, eu venci a morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vai ressuscitar para uma vida nova na terra e no céu. Um dia, eu e você estaremos durante bilhões e bilhões e bilhões de anos exaltando Jesus. O céu é o seu lugar. Jesus quer te tirar do inferno. Se você viu que você está no inferno, veio uma convicção de que você precisa de Jesus, eu quero orar por você. Estende a sua mão pro alto, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Eu vou pedir outro passo de coragem. A maioria das pessoas já tomaram essa decisão aqui. Eu vou pedir para você que levantou a mão, você vir aqui na frente, aqui. Venha, venha. Se estiver com vergonha, chama um amigo e o amigo vem junto. Venha, venha. As duas aqui, vem. Eu vi, vem. O menino ali atrás, vem. Os dois ali, vem. Venha. Vem aqui pertinho de mim. Você que estendeu a mão para o alto, eu quero orar por você. Venha, venha. Pede licença e venha. Venha. Está começando a colheita. Está começando a colheita. Eu posso ver uma nuvem de pessoas ali em cima. Isso nunca aconteceu em 12 anos de ministério. Está acontecendo. Você que estendeu a sua mão para o alto, estende de novo. Eu quero saber quem que entregou a vida para Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração com você de entrega. E não vai ser assim: eu fiz a oração com o pastor, agora toda a zica saiu, é isso aí, estou salvo. Não. É o início de um processo. Você vai precisar levantar suas mãos todo dia e falar: ei Jesus, eu estou aqui, me salva. Você vai precisar se cercar de amigos novos. Os vida louca que você anda estão te levando para o inferno, mano. Você vai precisar conhecer gente da igreja. Por isso eu vou orar com você, e depois que eu orar, tá vendo aquele QR Code ali em cima? Eu vou pedir para no final da oração você pegar o teu celular e apontar para lá. Você vai cair num grupo de WhatsApp para conhecer o pessoal aqui da nossa igreja. Você precisa de gente que conhece Jesus, né? Ou
você pode vir até esse povo de azul, eles vão estar, de azul e preto, eles vão estar com esse QR Code na mão. E você vai entrar no grupo e a gente vai te mandar uma mensagem essa semana. Até quinta-feira que vem, todos que entrarem nesse grupo vão receber uma mensagem. Porque nós queremos que você viva com Jesus. Amém? Você que entregou a sua vida para Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero viver do jeito de Deus. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para me limpar dos meus pecados e ressuscitou para me dar vida nova. Me enche com o seu Espírito, me sela com o seu Espírito Santo e me torna a casa de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus bem alto, mais alto, mais alto. Ele merece. A colheita começou.